Conforme tinha anunciado no bloco anterior, recebo o meu amigo Mauro Bueno. Muito bom dia, Maurinho. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Como é que tá as coisas? Fico feliz quando tu vem aqui nos visitar, viu? Poxa, eu que fico feliz de você sempre me convidar, a gente conversa por WhatsApp. Não, mas ô Mauro, tu sabe que a gente já tem algumas experiências assim de conversar contigo, e aqui eu tô mandando um abraço aqui pro meu amigo Peninha, pro meu amigo o Talor, lá da Luminove, tá aqui conosco. Poxa, esse cara aí me ajudou muito, rapaz, o Talor, o Peninha, esses dois aí são meus amigão. E os dois foram na favela lá já, viu? Pois é, o Talor diz que foi lá na favela e diz que o que tu fala é uma realidade. Ô Mauro, há quantos anos tu tá no Rio de Janeiro, Maurinho? Rapaz, eu tô mais ou menos lá quase 25 anos já. 25 anos. Tu foi lá pra fazer o quê? Na verdade, a minha história de vida é bem interessante, né? Eu não tenho nenhum problema em falar isso, né? Nós temos aqui, nós temos, quem que falou contigo, alguns anos atrás, quando eu falei contigo, hoje nós temos novos ouvintes, então nós podemos repetir algumas coisas, porque não é legal da turma nova que está no programa. Tá, então, na verdade eu era um jovem meio perdido aqui em Camaquã, né? Então era muito envolvido com drogadição, era um camarada que não gostava, não queria muito trabalhar, né? Era um jovem que não tinha um caminho, não ia dar boa coisa, né? E na verdade eu tentei o suicídio. Né? Ali na Praça Zeca Neto, eu fui tentar o suicídio quando uma pessoa chegou para mim, era umas 11 horas da noite, mais ou menos umas 11 horas da noite, ele chegou para mim e falou que Jesus me amava, que Deus me amava, que tinha um plano na minha vida, e aí ele falou assim, cara, vamos numa reunião de jovens que tá tendo. E eu falei, mas que reunião de jovens, 11 horas da noite? E a juventude que se reunia naquela época era para fazer outras coisas, não para orar, né? E nem para ler a Bíblia com uma coisa parecida, nada de fé, né? Envolvendo fé. E aí eu falei assim, não, tá bom, vamos lá. E eu fui na Igreja Betânia, ali na Olaria. E cheguei lá e encontrei o Talor, que era jovem, que não... o Talor tava nessa reunião? Tava, ele era solteiro nessa época, né? E aí o Talor e outros irmãos ali na igreja, ali, que eu tenho muito carinho, né? E a Igreja Betânia, ela me abraçou, assim, sabe? Me acolheu com com carinho muito grande. Tanto que eu tenho uma paixão muito grande, tanto pro Talor, pela família dele, pra mãe dele, que é a Miriam, né, o pai deles. Então, não só eles, outros irmãos aqui em Camaquã, como o Peninho e outros irmãos. Então me abraçaram assim, falaram assim, cara, você quer ajuda, nós vamos te ajudar. E nós vamos te ajudar mesmo. Então, a partir dali, eu falei assim, cara, é a oportunidade que eu tenho de mudar. Quem é essa pessoa? Tu consegue te lembrar? Claro, claro. Quem te encontrou na praça e disse isso? Rapaz, foi um rapaz, o nome dele, os mais antigos vão lembrar dele. Os mais antigos vão lembrar dele. É um moreninho, negrinho, chamado Brother. Trabalhava na Ferrão. Antigamente na Ferrão ali. Ali na Nilza, no Júlio. Isso, Júlio Ferrão, junto com o Júlio na Nilza ali, no Carlos Anselmo, ali na Ferrão. Claro, isso, brother. Se ele estiver ouvindo, brother, eu te amo muito. Entre em contato comigo, quero te ver antes de ir embora. Foi o brother que me convidou para ir lá na igreja. E eu sempre... Às 11 da noite, numa praça, uma pessoa diz, Jesus te ama, não pensa bobagem, não pensa bobagem. Tem uma segunda chance. E é interessante essas questões que hoje eu fico olhando, nós aqui estamos de frente aqui para a cidade, né? E quando eu cheguei aqui eu falei, gente, que cidade linda, né? Camaquã, eu amo Camaquã. E tem a igreja Nossa Senhora da Conceição. E eu sempre fui um cara muito com o meu coração voltado para essas questões religiosas, tanto que quando eu era adolescente não, criança, com 12 anos, eu fui coroinha dessa igreja aqui. Já fui coroinha dessa igreja aqui na Nossa Senhora da Conceição. Fiz a catequese aqui. Então, assim, meu coração sempre foi muito aberto para essas questões do cristianismo, né? De ouvir a Deus, ouvir Jesus, né? Então foi muito interessante isso. E aí tem um rapaz, uma pessoa aqui em Camaquã, que eu tenho um carinho muito grande, que é chamado Adriel da Conceição, né? E o Adriel, nessa época, ele estudava ali no Seminário Betânia, né? Que o Seminário Betânia ali, acho que eu não sei qual o lugar ali, se alguém pudesse estar me ouvindo e me ajudar aí, que eu não me lembro o nome daquele espaço ali, Galpões. Galpões, não é? Os galpões. É isso, galpões, né? Assim, na localidade dos galpões aqui. Isso. Tem uma localidade ali que justamente recebe pessoas com problema, é um carinho muito grande que dá ali. E aí o Adriel falou assim, cara, o Mauro, nós não podíamos investir na vida do Mauro. E aí me levaram para estudar. Me levaram para estudar numa organização missionária muito grande. Ele é uma das maiores organizações missionárias. Onde isso, Mauro? Era dos Estados Unidos, chamado Jocum.
né? Ela é enorme, ela tem navios, para você ter uma ideia, ela tem navios, 4, 5 navios. Ela é muito grande, ela é de uma expressão muito grande. Ela é Jovens com uma Missão, tá? O nome dela é Jovens com uma Missão. O Talor está dizendo aqui que lá nos galpões chama-se agora, o nome é Emanuel. Só que não é Emanuel, não, só que não é agora. Era outro nome. Antigamente era chamado Seminário Betânia. Betânia, isso aí. Tá? Que foi os americanos que trouxeram para cá. Bom, e aí tu foi para os Estados Unidos? Não, aí essa organização é só os Estados Unidos. Isso, aí eu fui estudar lá. Porque eles têm uma base, né? Eles têm um sítio muito grande na Serra de Petrópolis, ali, subindo da Serra de... Petrópolis não, desculpa. Serra de Gramado. Ali perto de Igrejinha. Por ali. Isso, perto de Igrejinha, por ali. E aí eu estudei estudar? ali. Aí depois de estudar ali, eu fui trabalhar no centro de Porto Alegre, ali na Farrapos, que eles tinham um apartamento, eles trabalham lá. E aí eles faziam um trabalho numa favela chamada Ilha da Pintada, mais conhecida como Ilha das Flores. Sim, é aqui onde a gente passa sempre vai para Porto Alegre. Isso aí. E outra era lá onde era a arena do Grêmio hoje, que era chamada Ilha da Areia. Favela Ilha da Areia. Era uma favela muito grande. E aí a gente trabalhava ali. E trabalhava também com pessoas em situação de rua, morador de rua. Sim, isso através dessa instituição. Exatamente. Certo, mas aí o Mauro, como é que o Mauro chegou no Rio de Então, Janeiro? aí deixa eu contar. Aí então o que acontece? Aí começou aquilo ali, eu comecei a trabalhar, comecei a gostar, me identificar muito com aquilo ali. E o pessoal da Jocum falou assim, rapaz, eu acho que você precisa dar um pulinho no Rio de Janeiro. Tá acontecendo algo muito legal lá e tem um projeto dentro de uma favela, e eu acho que você vai se identificar, que é um projeto lá no Morro do Borel. Vai lá. Faz um curso lá e se você não gostar, você volta. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu vi aquele monte de favela, porque o Rio de Janeiro hoje tem uns 763 favelas. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu vi aquele monte de favela, quando eu cheguei no Rio, vi o Morro do Borel e subi o Morro do Borel pela primeira vez, meu coração explodiu assim, que não tem como explicar. E eu falei assim, cara, eu me encontrei. É aqui que eu quero morar. Tu iniciou então o trabalho no Morro do Borel? No Morro do Borel. Aí depois fiquei até 2000 no Morro do Borel e depois eu fui para a Parada de Lucas e Vigário Geral, que é onde teve a famosa chacina de Vigário Geral. Sim, é. Tinha acabado de terminar a chacina de Vigário Geral. Tinha uns 3, 4 anos que tinha acontecido a chacina de Vigário Geral. A situação em Vigário Geral estava muito complicada e eles queriam fazer um projeto para criança, para os jovens lá em Vigário Geral. Aí eu falei, não, vamos para lá. Como é que é a chegada de uma pessoa estranha num evento desse, assim, numa favela, como tu chegou lá? Tem que ser endossado por uma instituição? Como é que chega assim o Mauro lá com a sua mala? Como é que funciona isso, assim, a chegada de uma pessoa estranha numa favela para fazer um trabalho desse? Todas as favelas do Rio de Janeiro, elas têm algo que nós chamamos de associação de moradores, tá? Que na verdade é um porta-voz para o tráfico. Aqui eu vou falar bem mais à vontade, porque é longe, ninguém, né? Então, não há problema nenhum. Então, ela é uma porta-voz. Então, tudo que é a respeito da comunidade, se eles não resolverem, eles vão falar assim para você, não, você espera, daqui a 2, 3 dias que nós vamos te dar o veredito. E aí eles vão falar lá... Porta-voz, é um porta-voz da comunidade. Da comunidade, na comunidade. Sim, tanto que eles não são porta-voz só do tráfico, eles são porta-voz também da polícia. Muitas vezes a polícia precisa fazer alguma coisa, vai na associação, porque a associação conhece todos os moradores. Então ela articula tudo isso, entendeu? Então ela tem trânsito tudo isso. Uma palavra, eu até queria falar uma coisa interessante. Existem 2 palavras que definem muito até a associação e o nosso trabalho. Existe a convivência e a conivência. Nós não temos conivência, mas temos convivência. Não tem como você não conhecer quem mora lá. Sim, entendi. Entendeu? É coisa tranquila, assim. Tem que saber quem é que mora. Então, a gente chega pela associação. No nosso caso, ela foi um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente chega no Rio de Janeiro bem no momento de um movimento do Caio Fábio. Né? Eu acho que todo mundo conhece o Caio Fábio, né? E o Caio Fábio tinha um movimento chamado Vinde, que era a Fábrica da Esperança em Acari. E eles tinham um projeto chamado Exército da Salvação, que era bem na época também que o Exército tinha invadido as favelas do Rio de Janeiro. Sim, isso foi na época do meio ambiente, aquela que teve aquela convenção do meio ambiente. Exatamente. E aí nós chegamos bem nessa época. Então, o projeto do Caio Fábio, quem é Acari, que também não é longe porque Acari, Parada de Lucas, Vigário Geral, perdão, Acari, Vigário Geral, Parada de Lucas, então é muito favela do lado da outra praticamente, né? Então, o Caio Fábio já fazia um trabalho nessas comunidades. Quando a gente chegou com a Jocum, a gente chegou via Caio Fábio, via Fábrica da Esperança. E aí foi muito mais fácil.
Sim, entendi. Então, tanto que foi eles que nos convidaram para ficar na comunidade. A gente foi lá fazer um projeto só, uma ação num dia, e os moradores, a própria associação de moradores falou assim, cara, por que você não fica aqui trabalhando com a gente? E aí então a gente alugou uma casa e começamos um trabalho lá. Tu estava dizendo que a Vigário Geral tem entre mais de 300 mil pessoas? Não, 300 mil habitantes tem hoje Complexo Alemão. Complexo Alemão, 300 mil habitantes. É uma cidade de Pelotas, mais ou menos. São 700... Não sei quantos. Pelotas é 300 mil habitantes. 300 mil? 300 mil. Então, Parada de Lucas tem 45 mil habitantes. Vigário Geral tem 55, 60 mil habitantes. Rocinha também eu acho que é uma coisa de 300 mil. 200. Vigário Geral é o tamanho de uma Camaquã. Mais ou menos. 60 mil, 66 mil. Bom, é muita gente. Eu conheci... A gente está falando de uma comunidade. Não, uma. Não, e são 765. Isso o censo do IBGE é 2013, se eu não me engano, 2014. É bastante complicado a diferença ali, né? Bom, Mauro, e aí tu começa a trabalhar e começa a ver espaço para vocês ampliarem o trabalho de buscar, de fazer as crianças olharem para um outro meio de viver, de crianças, os pais. Como é que os pais recebem ações como essa dentro da favela, hein? Então, na verdade, os pais recebem muito bem. Todos nós eles têm um carinho muito grande pela gente. Não só os pais, também os próprios. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas e o pessoal do movimento? Eles deixam. Eles incentivam a gente a fazer. Eu tenho uma experiência que um pai de um menino lá da comunidade que era envolvido com tráfico, ele entregou o filho dele para nós. Na porta de casa. Falou assim, cara, cuida do meu filho. Eu quero que o meu filho ande com vocês, porque se o meu filho andar com vocês, ele vai ser uma boa pessoa. A pessoa que está envolvida no processo, tu estava me dizendo que a idade média do pessoal que está no tráfico é uma idade bastante jovem das pessoas que vão a óbito, né? Sim. Que isso daqui a pouco o pai percebeu. Olha, se o filho continuar comigo, vai ter X anos de vida, hein? Ou ele vai preso, ou ele vai ser morto pela polícia, ou vai ser morto pela outra facção. Porque essas brigas de facções no Rio de Janeiro é muito forte. Sim. Então a probabilidade, vamos supor, eu já fiz de enterro só vou te contar aqui, mais de 60 jovens na favela. Muito mais de 60 jovens já enterrei. Já fiz ali um culto fúnebre, né? Sim. De despedir. Então, despedido do corpo ali. Então, é triste ver. E outra coisa, e são muitas vezes meninos de 13, 14, 15 anos. Não vive muito. Como é que é uma coisa interessante, Diego, depois tu precisar um break, tu me avisa, tá? Eu queria saber o seguinte, a gurizada, assim, a juventude que vê as coisas acontecendo dentro da favela e as famílias. A família, quando percebe que tem um movimento como esse de vocês dentro, trazendo as crianças, olha, vamos jogar bola, vamos fazer uma peça teatral, vamos fazer... Deve ser para as famílias, assim, uma alegria bastante grande de ver eles conviver com pessoas que estão querendo sair do processo de estar envolvido com o tráfico. Deve ser uma coisa bacana para as famílias perceberem isso, né? Sim, é como fosse uma porta de esperança. Para eles, esses projetos, não só o nosso, mas outros projetos que acontecem nas comunidades, é uma porta de esperança. Para muitos que não têm, mas muitas vezes a mãe não tem mais esperança do com o filho. Aconteceu 3 meses atrás, aconteceu algo lindo comigo. Eu entrei dentro de um mercado. Daqui a pouco um menino olhou para mim e falou assim, tio Mauro. Aí eu olhei para ele e falei assim, oi filho, tudo bem com você? Mas um menino que eu falo já era com 26 anos, tá? Sim. 30 anos, sei lá, 26, 28 anos. Aí eu falei assim, oi tio Mauro, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu até achei que ele me conhecia de algum lugar, da comunidade. Ele olhou para mim e falou assim, você não está se lembrando de mim não? Eu disse, rapaz, não me lembro de você. Eu sou o Matheus. Assim, pô Matheus, mas você me perdoa, eu não consigo me lembrar de onde nós nos conhecemos. Aí ele falou assim, eu estudei na sua escolinha quando eu era pequeno. A tia Ana, a tia Miriam, começou a falar o nome das professoras. Sim. E eu falei assim, cara, que coisa mais linda. Se não fosse vocês, hoje eu não sei o que seria da minha vida. Mas se hoje eu estou bem, é por causa de vocês. E eu comecei a chorar. E eu falei assim, vamos parar aqui, daqui a pouco mais eu vou atrapalhar o teu trabalho aqui, daqui a pouco o gerente vai vir aqui e vai brigar com você. Aí ele olhou para mim e rindo assim, não tio Mauro, eu sou o gerente aqui do mercado.
Bate. Aí eu chorei. Aí eu chorei mais ainda. Então, e aí ele me abraçou, assim, muito obrigado. O que você precisar aí, você vem aqui, eu posso fazer doação também lá pro projeto. Então eu fiquei assim, eu saí de lá assim nas nuvens. Tu tá vendo a geração que Nas conseguiu passar pelo processo, né? Porque deve ser um processo, né, Mauro? Essa idade aí dos 10 aos 15, aos 18 anos, deve ser o momento mais delicado para que eles fiquem fora do processo, né? Sim. Porque quem consegue sair, eu acho que consegue ver aquela coisa ruim que tem dentro da favela diferente. Então ele consegue se afastar, né? E sobrevive bem as pessoas que conseguem se afastar do tráfico dentro da favela? Consegue. Eu posso escolher. Eu não quero participar de distribuição, de traficar, de carregar uma arma. Há um aceitamento por parte da liderança do jovem que não quer entrar nesse processo? Sim e não. Sim. Sim e não. Sim, se você não estiver devendo, sim, se você não tiver afundado muito nesse meio, até um limite você pode sair. Depois de um limite, fica complicado você sair. Fica muito complicado, porque você sabe demais. Muitas vezes você deve. Exemplo, um fuzil AK-47 ou um fuzil 762, no mercado hoje, né, dentro do mercado negro, ele vale em torno de R$60 mil. E você é responsável por ele. Se você perder esse fuzil, você tem que pagar. E como é que um menino vai pagar um fuzil de 60 mil? Trabalhando. Então é algo meio escravo. Então o menino se pede uma pistola, pede um rádio, alguma coisa, você tem que pagar. Então, para você sair do tráfico, você não pode dever. Você não pode ficar devendo. Nós já compramos dívida já. Aconteceu de situações que nós compramos dívida. Um menino queria sair, ele devia, eu fui lá e perguntei, quanto ele te deve? Tanto, X. Aí eu levantei com os amigos, fui lá e comprei a dívida dele. Não, vou comprar a tua dívida. Aí eu comprei a dívida dele e tirei ele do tráfico. Acontece. Porque eu me lembro, teve uma matéria de uma novela, acho que teve aí, contava um pouquinho do tráfico, né? E eu me lembro que numa parte da novela, que é uma coisa que não é instrutiva, né, esse tipo de novela, mas contava parte, diz que para não concentrar as armas num lugar, então eles começaram a distribuir as armas para as pessoas que cuidavam, os zeladores, os guardas da favela. Estou aqui batendo um papo com o Mauro Bueno, ele que é da nossa região de Camaquã, está há 25 anos trabalhando em vários setores, principalmente na favela do Rio de Janeiro. Estava contando para nós aqui um pouco da história do Rio e eu fico muito feliz com essa possibilidade de nós conversarmos. Nós aqui evitamos citar nome de facção, para não criar problema. Mas a gente acaba entendendo como é que funciona a orquestra, porque eu acho que dentro de uma favela, dentro de uma prefeitura do Rio de Janeiro, de um governo do Rio de Janeiro, para se controlar e acompanhar, administrar uma favela, deve ser uma orquestra, né? E o Mauro está há tempo lá dentro, está nos ajudando a entender um pouco mais sobre isso. Mauro, o trabalho que vocês fazem, assim, especificamente hoje, que tipo de movimentos o Mauro coordena no Rio de Janeiro? Música, educação, teatro, o que vocês fazem hoje? Então, eu trabalhei por muito tempo lá no Morro do Borel. Certo. Né? Lá no Morro do Borel nós temos uma pré-escola para criança. Ela atende mais ou menos quase 80 crianças, mais de 80 crianças. Sim. Nós temos aula de música, né? Violão, violino, bateria, canto. Nós temos um ambulatório médico que atende a comunidade. Ganhamos há pouco tempo aí um troféu, né? De um melhor posto médico dentro de comunidade, na Tijuca ali. Temos balé para criança, aula de informática, reforço escolar, trabalho com artesanato com as mães. Em Parada de Lucas nós temos a escola de informática pré-vestibular comunitário, reforço escolar para criança. Hoje eu não me envolvo mais com esses projetos dentro da comunidade. Ainda moro na comunidade, mas está com uma outra gestão. Hoje eu estou trabalhando com outro projeto, que é uma demanda que eu descobri e que tenho amado trabalhar, que é com população, pessoas que moram na rua. Pessoas que moram na rua. Pessoas que moram na rua. Mas essa pessoa que mora na rua, mora na favela ou mora no centro do Rio? Porque é muita gente ali pelo centro, acontece algumas coisas e por que essas pessoas estão na rua. Número 1,
como também foi muito sábio da sua parte falar que a gente não vai falar sobre facção, aqui os nomes pelo menos, né? Mas o que acontece? Quando uma favela é tomada para outra facção, exemplo, tá? Uma favela como Complexo Alemão, Sim. é uma facção. Ela é tomada por uma outra facção, o Fábio tem um primo que é do tráfico. Tá. Mas o Fábio não é envolvido com tráfico. Sim. O Fábio não é envolvido com tráfico. O primo dele é. Quando chega outra facção, o que acontece? A facção manda você embora da favela. Ah, tu tem... Expulsa a pessoa da favela. Só que muitas vezes essa pessoa não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Vai morar onde? Vai morar na rua. Então hoje nós encontramos famílias que moram na rua porque não pode mais voltar para a favela que mora, porque foi expulso da favela porque tem parente envolvido com tráfico. Tem isso também. Tem muito isso. Segunda coisa que acontece, né, é um dos fatores que as pessoas vão para a rua. Briga familiar. Muita briga familiar. Então, às vezes é mulher que apanha muito do marido e o marido também que bate nas mulheres, né? Perdão, a mulher que bate no marido. Então acaba indo para a rua. Jovem com problema de droga, que também é expulso de casa, os pais não aguentam mais, então ele é expulso das suas casas, né? Ou essa relação, a briga Sim. familiar. Quantas pessoas será que moram na rua no Rio de Janeiro? Porque a gente... No Rio de Janeiro, é uma coisa olha, muita gente. Não, eu não tenho um censo, existe um censo da prefeitura, mas esse censo não é um censo que a gente acaba nos dando uma credibilidade por várias outras situações. Sim. Mas a gente acha que é muita gente. Mas é alguns milhares. Milhares, mais de 50 mil. Pois é, eu vejo embaixo de Marquisa, no Rio de Janeiro, assim, uma coisa maluca. É muito grande. Olha, se tu sai de um bairro para outro no Rio de Janeiro, tu começa a ver embaixo das Marquisas, assim. Muita gente. E uma outra coisa também que leva muita pessoa a morar na rua também, isso que nós encontramos, é pessoas que deixam sua cidadezinha do interior e vão para a cidade grande na busca de emprego. Porque a cidade grande, ela na verdade ela é um centro de oportunidade. E que trabalho tu fazes com gente de rua, por exemplo? Na verdade, nós damos uma assistência na área de alimentação. Nós temos um projeto chamado Barba, Cabelo e Sorriso, que nós vamos para lá para cortar o cabelo da pessoa, fazer a barba. O que nós, na verdade, nós fizemos? Nós fizemos, na verdade, tentamos ajudar ela, a imagem dela melhorar. Por quê? Porque quando a pessoa está na rua, ela começa a ficar suja, ela começa a ficar barbuda, ela começa a ficar cabeluda, ela chega num ambiente, muitas vezes, para pedir um trabalho, ninguém dá um trabalho para ela. Se nós temos um projeto que possa melhorar a imagem dele, isso ajuda muito. Eu tenho meu Instagram, você pode até depois lá ver, nós temos um Instagram, fotos de antes e depois de pessoas, né, que você olha assim, eu tinha há pouco tempo... Isso o Diego consegue para nós? Eu fiz para ele mesmo. Nós temos uma história do Alex. O Alex era o antes e depois. O Alex estava sujo. Tava fedendo, barbudo. Nós levamos o Alex lá para casa, demos banho nele, fizemos a barba. Hoje o Alex está trabalhando de Uber. A gente surpreende, né, amor? Então você vê o antes e depois, é uma coisa muito linda de ver, né? Então, o nosso trabalho também é levar alimentação. Nós levamos alimentação. Como é que se financia projetos como esse, Mauro? Assim, como é que se consegue convencer entidades a alcançar verbas para isso, hein? Nós não temos nada contra isso, tá, Flávio? Pelo amor de Deus, não temos nada. Aí, ó, eu tô cortando o cabelo do menino. Aí, esse menino já tá. Ele já tá melhor, viu? Ele vai botar a foto ali, ó, melhorou. Entendeu? Então, hoje, na verdade, não tenho nada contra isso, né? Por favor. Mas o nosso projeto, ele não é financiado via política. Não é prefeitura, nós não temos prefeitura, não temos nada disso. É entidades, ONGs, entidade, ONGs, pessoas. Tem muitas pessoas que em Camaquã que me ajudam. Nós temos uma conta jurídica, então tudo que passa lá é pela conta jurídica, né? Então damos relatório financeiro em relação a isso. Que legal. As igrejas, né? Que nós somos evangélicos, as igrejas nos ajudam, muita igreja no Rio de Janeiro me ajuda, aqui em Camaquã também muitas igrejas me ajudam. Um grande parceiro que nós temos aqui, não sei se você vai ficar bravo comigo que eu vou falar, mas é o Paulo Uber também, nos ajuda lá, e outros irmãos, o Talouro, outros irmãos aí, Peninha. Então muita gente nos ajuda para fazer esse projeto. E não é muito caro, às vezes a gente acha que é muito caro, mas não é muito caro. Porque, olha só a palavra que é pessoas em situação de rua, ou seja, aquela situação levou ele para a rua. Então o que a gente faz? A gente, na verdade, a gente senta, a gente conversa,
a gente pergunta para ele por que está na rua e tenta descobrir por que está na rua. Às vezes uma passagem para voltar para casa, como o Alex. O Alex só queria uma passagem para voltar para casa. A gente nem deu uma passagem, a gente levou ele em casa. Nós tivemos um caso aqui, né? Que não era bem situação, mas era um cara que veio de bicicleta, acabou chegando em Camaquã por a mão de amigos, teve um problema de uma pequena cirurgia, arrumou, estava na bicicleta, queria voltar para casa. Eu digo, essa pessoa propensamente, se alguém não ajudasse, estaria andando na rua. Olha, esse rapaz que tá mostrando aí que o... Quem é esse aí? Esse rapaz aí, ele queria apenas uma passagem. Nós pagamos uma passagem para ele, botamos ele no ônibus e ele foi para casa. Ele estava no ônibus aí. Tá no ônibus, aí nós entregamos. Porque não é outra coisa, a gente não dá dinheiro. Tu quer sair na rua? A gente não vai dar dinheiro. A gente quer sair da rua? Beleza. A gente pega Essas fotos são o que, Mauro? Só para explicar aí pro pessoal que tá vendo. Essas fotos aí são um trabalho que a gente faz Vai conversar rua. com a turma. Ó, exemplo, essa foto mesmo aqui, tá aqui. É isso que a gente faz. A gente senta no chão, a gente conversa. Eu vou contar deixa um pouquinho essa foto aí. Vou contar um testemunho do alicate para vocês. Alicate. Muito legal. Esse é muito alicate. Eu cheguei para um rapaz e perguntei, o que tá precisando? Quer uma quentinha? Ele olhou e falou assim, não, eu não quero uma quentinha, eu quero um alicate. Um alicate? Um alicate. Tá bom, deu um alicate pra ele. Fomos no carro, pegamos lá na mala lá e demos um alicate pra ele. Beleza, ele foi embora. Eu fiquei, o que esse cara quer com alicate, cara? Torcia arame. Daqui um mês mais ou menos encontramos ele. Vestidinho, arrumadinho, cabelo encortado. Eu falei, cara, tu não é aquele cara do alicate? Sou. O que é o alicate? Então, é que com aquele alicate eu comecei a bater nas lojas e perguntar se não tinha pequenos reparos pra fazer na área de eletricidade, porque eu sou eletricista. Passou mais 3 meses, encontramos ele, uma mulher e um filho. Eu perguntei, vem cá, tu não é aquele alicate? Sou. Então, através daquele alicate, o que eu fiz? Eu comecei a bater nas lojas para fazer trabalhos ali. E um rapaz, uma pessoa gostou do meu trabalho e me contratou com carteira assinada. Agora eu trabalho com carteira assinada e já aluguei uma casinha para mim. Através de um alicate. Mas isso a gente só consegue através dessa foto que eu tô mostrando para vocês. Sentar e conversar. A gente não sai para dar comida. O cara era eletricista. O cara é eletricista. E por algum momento foi pra rua e perdeu a esperança. Então, eu vi um cara trabalhando com alicate, só para te contar isso, na beira da praia em Copacabana, que ele fazia o nome da gente com arame. Arame. Que é um dom. Em 2 minutos o cara escreve o nome da gente, coloca o negócio, faz um pezinho. E lá cobra lá 5 pila, 10 pila, não sei como é que é o negócio dele, mas eu digo o seguinte, tanta coisa legal, aí vocês conversando com um alicate aí. Aí eu conversando com o cara. Então, o nosso trabalho não é da comida. Eu costumo dizer o seguinte, Flávio, comida nós demos pro cachorro. Com as pessoas a gente senta e come junto. Então a gente senta, come com elas. Por quê? Porque nesse comer com ela, eu pergunto o nome dela, eu pergunto por que ela saiu pra rua, o que levou essa pessoa a estar na rua. E aí ela me conta a história dela e aí eu posso ajudar ela. Exemplo, vou contar uma história do Bruno para vocês. Só para contar para ti, Mauro, a quantidade de gente nos assistindo é uma coisa maravilhosa. Esse aqui é um depoimento, assim, da gente vibrar com isso aqui. Parabéns aí à turma que está assistindo o programa, porque geralmente nós trouxemos notícia, um monte de coisa, mas nós estamos trazendo uma notícia real, de carne e osso aqui do Mauro, que é um cara que vive uma situação, para quem conhece o Rio de Janeiro, de extrema delicadeza, né? De uma perfeição tremenda entre uma cidade turística de alta renda e baixa renda no mesmo local, né? É uma coisa complicada. Conta para o nosso depoimento assim. Ó, eu cheguei numa favela, na verdade, eu cheguei numa comunidade muito pobre, mas pensa num lugar pobre, chamada Comunidade do Lixão, onde o pessoal mora dentro do lixo. Aí eu entrei dentro da casa do rapaz. Ele tinha um monte de celular velho, mas muitos celulares velhos. Aí eu perguntei pra ele assim, cara, por que tu faz com esse celular aí? Ele falou assim, eu conserto o celular e depois eu levo esse celular pra Feira de Caxias pra consertar. Pra vender. Pra vender. Aí o que eu falei assim, cara, a gente precisa, na verdade, potencializar o que esse cara faz. Liguei para uns amigos meus e desafiei eles a pagarem um curso no Sebrae pra ele. Falamos com ele, falei assim, cara, tu não quer fazer um curso no Sebrae? Nós vamos te pagar tua passagem, tua ida, tua volta, nós vamos te dar uma cesta básica para você tentar te ajudar aí na aperfeiçoar o talento. E aperfeiçoar o que você tem de bom. Esse rapaz fez 8 meses um curso no Sebrae de conserto de celular. A Motorola foi lá e pediu 10 pessoas, dos 10 melhores. Entre os 10 melhores estava quem? O Bruno. Resumindo a história, hoje o Bruno trabalha na Motorola e já comprou um apartamento na casa dele.
E estava no lixão. E estava no lixão. Então, o nosso trabalho não é simplesmente sair dando coisa. Por exemplo, você mostrou lá também, nós damos chinelo, nós demos muita coisa, chinelo, nós temos kit de higiene pessoal que nós demos para as mulheres, nós demos kit de higiene pessoal para os homens, mas nenhum momento nós saímos dando coisa. Nós sentamos, nós conversamos, nós queremos saber a história dele, por que ele está lá, o que levou ele estar lá, porque nessa conversa é onde eu posso ajudar ele. Nessa conversa é onde eu posso potencializar aquilo que ele tem de bom. Eu sei que nós passamos por uma pandemia e realmente o momento não dá para comparar. Eu acho que assim, comparar 2021, comparar qualquer ano não dá. Mas antes assim do dia de 2019, tu sentia que o que vocês faziam dava efeito ou era pouco para a cidade que crescia, com a quantidade de gente que vinha para as ruas e outras coisas mais? Na verdade, o nosso trabalho nosso trabalho hoje em relação ao Rio de Janeiro é pouco mesmo. Nós fizemos nada, quase. Praticamente nada. É uma estrelinha que nós tiramos só do mar. É uma só. Porque o Rio de Janeiro hoje é muito grande. É muito grande. E as necessidades são demais. Quando eu falei que nós temos 765 favelas, é só na cidade do Rio de Janeiro. Isso não conta o estado. É só na cidade. Então é muita favela, é muita necessidade. E o Rio de Janeiro tem outra coisa interessante. O Rio de Janeiro se divide entre a Zona Sul e a Baixada Fluminense. Você que anda no Rio de Janeiro e conhece o Rio de Janeiro sabe muito bem, você tem uma realidade. Zona Sul é uma outra vida, é um outro mundo. É um outro mundo. Na Baixada Fluminense... É quase blindada para o morro, terminou o morro, a Zona Sul, e aí é uma coisa assim... A gente vê essa discrepância, né? Que é uma coisa assim... Agora vamos falar um pouquinho de turismo. Eu contratar um cinema, eu contratar um pacote para... Eu sou turista. Eu quero conhecer o Rio de Janeiro. Então eu tenho turismo para o Pão de Açúcar, para o Cristo Redentor, para não sei o quê. Contratar um serviço para conhecer a Rocinha, que é um dos um dos pacotes turistas, eu acho que mais vendido do Rio de Janeiro. Como é que é isso? As pessoas vêm visitar a minha casa, o lugar onde eu moro, para ver como é que eu vivo, isso em relação ao mundo. É uma coisa também, assim, um pouco estranha, né, Mauro? Eu acho estranho você ir para uma favela, tanto que, quando a gente começou... Porque a gente recebia muito estrangeiro também na nossa favela, lá em Parada de Lucas e Vigário Geral. Eu já trouxe muita gente da Holanda, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, em vários lugares do mundo a gente trouxe. E uma das coisas que eu sempre falava pro pessoal vamos evitar esse negócio de foto. Porque a impressão que dava é que eles eram um monte de ratinho e a gente quer tirar um monte de foto. Eu vou no zoológico tirar foto dos animais. Então, assim, eu não gostava, nunca gostei disso. Eu acho muito estranho. Embora, na verdade, a favela também tem um lado bonito. A favela tem um lado interessante também. Ô, Mauro, entendeu? Eu tive uma experiência, eu fui conhecer um bar muito famoso no Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal, que é o Bar da Laje. Eu conheço lá. E o Bar da Laje. E aí, conversando com os amigos, não tem problema. Aí pegamos um carro aplicativo, nos deixou na entrada do Vidigal, e aí nós tínhamos que subir ou de moto ou de Kombi. Aí eu disse, não, vamos de Kombi. Aí entrou nós, eu e a esposa, mais uma amiga, e entrou o pessoal moradores de lá que iam subir para o morro, né? Isso mesmo, de Kombi. E de Kombi. É um negócio muitíssimo interessante. Só naquele trajeto da base do Vidigal até lá em cima, a quantidade de empresas, de negócios, porta de garagem, onde tinha um salão de beleza, onde tinha uma mecânica de moto, mecânica de bicicleta. Tinha um negócio inteiro, assim, subindo aquela lomba. Que coisa maluca, tia. Mas coisa bacana, tia. A comunidade, na verdade, a favela, na verdade, ela é um polo ali de negócios também, ao mesmo tempo. Bah, olha... Um dos hotéis ali, como é que é o nome daquele hotel? É o Sheraton... É o Sheraton que tem na base do Vidigal ali. Tem na frente do Vidigal, não é o Sheraton, é o outro nome. Eu não sei se é o Sheraton. Eu acho que é o Sheraton ali. Então tá bom. Eu conheci o gerente do hotel. Eu fui visitá-lo e jantei com ele no hotel. E o gerente na época era um chileno que estava morando lá, estava coordenando o Sheraton. E aí nos atenderam no restaurante, muito fino, um restaurante muito bom, tá e coisa. E ele disse assim para mim, os nossos trabalhadores são todos da Vidigal.
Nós temos um respeito pela Vidigal, porque os trabalhadores são fornecidos pela Vidigal para nós. E nós temos uma grande empatia entre a empresa, a Sheraton, e o Morro do Vidigal, porque ali há uma transação de mão de obra, de pagamento, de serviços. Eu achei interessante como as empresas também podem se associar a terem trabalhadores circulando de um lado para o outro sem nenhum problema, né? Até porque, na verdade, vou falar uma coisa para vocês. Ter um negócio dentro de uma comunidade, ela é muito mais respeitada, muitas vezes, do que no asfalto, como a gente fala, né? Por quê? Na adimplência não tem, não existe. Não há. Não há. Porque, na verdade, é uma regra dentro da favela, é uma lei dentro da favela que você não pode dever nada para ninguém. Se você comprou, tem que pagar. Segundo, ninguém te rouba. Então não tem roubo. Então você pode pode ter uma loja de bicicleta, botar um monte de bicicleta na frente sem cadeado que ninguém vai te roubar. Então não tem roubo. Então tem várias situações ali na comunidade que elas se tornam um lugar seguro para você ter. Não sei se Rocinha tem. Acho que a Rocinha tem. Rocinha tem caixa eletrônico. Banco 24 horas dentro da comunidade. E o tráfico não vai lá pegar. Ninguém vai lá pegar. Ninguém vai explodir o caixa eletrônico. Sim, até porque, na verdade, a situação do Rio de Janeiro, a dinâmica é diferente de São Paulo. Lá no Rio você não tem assalto a carro forte e você não tem assalto a banco. É raro acontecer isso. Quando acontece, é algo de fora. Você não tem essa dinâmica não funciona no Rio. As facções respeitam a coisa que é do povo. Isso. E determina que a convivência dentro do morro seja entre as pessoas do morro seja a mais pacífica possível. Com certeza, tem que ser mais harmônica possível. Tu me disseste uns anos atrás que tu deixava o carro aberto, sem chavear de novo. Quando eu cheguei em casa, era 3 horas da manhã, estava viajando, tirei a mala e aí eu acabei chegando, conversando com a minha esposa, sentando no sofá e fiquei olhando televisão e dormi no sofá. A Ana foi dormir, eu fui dormir no sofá. Daqui a pouco mais, bateram no meu portão. Tio Mauro, eu entrei. Oi, tá chuviscando, vai molhar o seu carro. Eu falei, tá bom, mas por quê? Não, a porta tá aberta. Eu fui olhar, minha porta tava aberta, a minha carteira dentro do carro, meu celular dentro do carro, meu óculos dentro do carro, ninguém mexe. A violência acontece entre facções e quando há a entrada de polícia. A operação da polícia. O morro em si, sozinho, convive tranquilo. O morro sozinho, não tendo invasão de nenhuma facção e nem operação policial, o morro não tem violência. Não tem violência. É claro que é que nem aquela música do Titãs, né? É preciso saber viver. Sim. É preciso. Existe coisas que eu não sei, eu não vi, entendeu? Então, o registro fotográfico, como tu já disseste, é uma coisa complicadíssima para fazer. Não é bom, né? Não é que, vamos supor assim, depende do que você está fotografando. Por exemplo, eu tiro foto na comunidade sem problema nenhum. Sim. Só que eu não vou tirar foto de ninguém com arma na mão. Para que eu quero uma foto com os meninos com arma na mão? Entendeu? Então, existe aquilo. Tem que saber viver. Tem que saber viver. Tem que andar ali na linha, ali, saber viver. Uma coisa interessante, né? Aconteceu que até o Talor falou assim, pô, conta essa história. Aconteceu uma situação bem bacana lá na nossa comunidade, que eu fiz um curso de enfermagem pela Cruz Vermelha. Sim. E, como diz aquele velho ditado, na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, numa comunidade de 45 mil habitantes que não tem área de saúde nenhuma, eu sendo nem enfermeiro sou apenas um cara que fez um curso de socorrista. Mas eu sei verificar pressão, sei fazer curativo, eu virei médico. Então, já verifiquei pressão de muita gente, fiz curativo de muita gente, e uma vez uma senhora passou mal. Passou muito mal. E essa senhora, eu fui atender essa senhora, cheguei lá, a pressão dela estava muito alta, botei, olha, tem que levar pro médico, no pronto-socorro. Aí botamos ela num carro, levamos pro pronto-socorro, fiquei com ela lá, e quando eu voltei para a comunidade, eu vi muito movimento dos meninos. Eu desconfiei. Beleza, aí eu falei para ela assim, cadê? Aí eu cheguei na casinha dela, e uma senhora vizinha falou assim, espera aí que o filho dela tá chegando. Quando o filho dela chegou, quem era o filho dela? Não vou falar o nome aqui. Sim, claro, mas era um dos caras, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Era um dos chefes do Rio de Janeiro. E também que fazia parte do chefe da comunidade. Ele chegou e falou assim, cara, foi você que socorreu minha mãe? Sim, foi eu que socorri tua mãe.
E aí ele falou assim, beleza. E aí no outro dia ele me chamou, me ofereceu dinheiro para nosso projeto. E eu falei para ele, não, dinheiro nós não recebemos do movimento. Esse dinheiro é sujo de sangue. Esse dinheiro nós não aceitamos. Não aceito mesmo, Flávio. Quem me conhece, o Talor já me conhece, não aceito 1 centavo do movimento. Porque é um dinheiro que eu entendo que é de sacrifício de pessoas, sangue, dor de pessoas. A gente não aceita isso. Sim. E eu fui muito claro com ele. Como é que ele recebeu isso aí? E ele, sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, quando você quer testar um homem, você testa pelo bolso. Ele estava me testando. Eu falei para ele, e ele olhou para mim e disse, o que você quer? Fala para mim o que você quer. Eu falei, só quero uma coisa dessa comunidade. Qual? Que vocês me respeitem assim como eu respeito vocês. O Talouro está aí, ele testemunha. O Talouro foi lá, né, visitar. Ele testemunha o que eu estou falando. Na frente da nossa casa era proibido andar homem armado e fumar maconha. Não podia. Nós entrávamos com a nossa Kombi, nós saíamos com a nossa Kombi. Nunca ninguém assim se desrespeitou a gente. Sempre com muito respeito com a gente. Então, legal, respeito é uma coisa que se conquista, não é uma coisa que se impõe. Sim, tu convive no meio do conflito, sabendo o que tu pode fazer para que não crie atrito. Eles também não querem chamar atenção porque tu está fazendo bem para toda a cidade, para toda a comunidade. E é uma casa de convívio. É verdade. Mauro Bueno, muito obrigado pelo teu carinho aqui. Falamos bastante. 1 hora quase falamos aqui, né, Diego? Muito bom. Pessoal aqui, olha, a nossa audiência não despencou. Eu achei que daqui a pouco é um assunto. Mas, olha, obrigado mesmo para todo mundo que está conosco aqui. Ó. Só cresceu, hein? Barbaridade. Obrigado vocês, ouvintes, também. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, vai no meu Instagram, Mauro Bueno RJ. Mauro Bueno, de Rio de Janeiro, né? Mauro Bueno RJ. E também eu tenho um canal no YouTube e também tenho o meu Facebook, Mauro Bueno RJ. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, todos os ouvintes. Muito obrigado pela rádio acústica aí, que sempre com muito carinho, às vezes até online, né? Vocês sempre ajudando o nosso projeto, falando muito bem do nosso projeto, do nosso trabalho. Sou camaquense, amo Camaquã e sempre quando puder eu vou estar em Camaquã. Que bom, Maurinho, um grande abraço, obrigado para você.